Agora são 8h11 e vamos falar sobre o cenário político brasileiro. Nosso convidado hoje é o Vitor Marchetti, professor e cientista político da Universidade Federal do ABC. Vamos tentar agora, primeiro via Skype. Vamos ver se dá certo agora com o Vitor Marchetti. Olá, Vitor, bom dia. Bom dia, Marilu. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. E só por garantia, Vitor, a gente vai pedir para você deixar também o celular. Os meninos vão te ligar aí no celular, deixar ligado, porque caso caia a ligação, a gente já está na mão, beleza, maravilha. Bom, então vamos lá, Vitor. A gente gostaria que você fizesse aí uma análise, né, dos últimos acontecimentos. Semana quente essa, né, Vitor? Manifestações, né, por todo o Brasil contra os cortes na educação. Teve esse embate, né, entre o presidente Bolsonaro e a repórter da Folha de São Paulo, ele sendo bastante agressivo, né, quando ela fez a pergunta sobre se, né, como ele citou, que 250 instituições de ensino do mundo, o Brasil, não, nenhuma universidade brasileira está nessa lista, e ela perguntou, né, será que cortando, né, isso vai resolver alguma coisa? Ele foi bastante agressivo com ela, acho que você deve ter acompanhado. E como é que você está vendo esse quadro inicial agora, política e educação? Vamos lá. Olha, Marilu, semana quente é o que a gente já está habituado, né? A gente estranha quando a semana não é quente, né? Nós estamos num momento do país em que a incerteza e os acontecimentos políticos não saem do noticiário e não deixam a gente pensar o país a longo prazo. Acho que esse é um dado aí estrutural importante do país, né? Quer dizer, a gente não tem conseguido pensar agendas de mais longo prazo porque a gente está, de alguma maneira, preso numa situação conjuntural, numa situação de crise econômica, social e fundamentalmente política, que a gente não consegue superar e não há no horizonte qualquer sinal de que a gente vá superá-la, né? Porque os atores que hoje seriam os responsáveis por produzir essa maior estabilidade política do país não parecem estar muito dispostos a isso. Agora, dialogando um pouco com a fala do presidente, me parece que aí tem duas coisas, né? A primeira é o modo como ele vem já de algum tempo tratando os meios de comunicação, né? Quer dizer, ele abertamente tem se colocado como alguém que tensiona os meios de comunicação, que tem produzido polêmicas constantemente. A gente já vê algumas empresas de mídia que tradicionalmente defendiam uma agenda liberal, ou que radicalizavam na agenda liberal e que fizeram de alguma forma uma aposta na candidatura, de alguma forma não, de todas as formas, né? Fizeram uma aposta na candidatura Bolsonaro. A gente já percebe um recuo dessas empresas, né? Se a gente pegar aí essa semana, saiu uma espécie de editorial daquele site antagonista que foi criado lá entre eles, o Diogo Mainardi, que dispensa aqui maiores apresentações, e o próprio Estadão fez um editorial que já aponta aí, críticas mais contundentes em relação ao presidente. Então isso mostra que, de alguma maneira, ele está conseguindo tensionar também e elevando o tom com a imprensa tradicional, né? E isso, do ponto de vista da sua capacidade de governança, capacidade de governabilidade, me parece um elemento instabilizador a mais, né? Agora, sobre a questão das educações, também não é de se espantar que ele esteja completamente desinformado sobre o que acontece nas universidades brasileiras, né? Quer dizer, os dados já são bastante fartos em mostrar que 95% das pesquisas de ponta produzidas no país, né, que a ciência brasileira acontece nas universidades públicas. E aí eu não estou falando só das universidades federais,
também as universidades estaduais nesse pacote, mas 95% das pesquisas sendo realizadas em universidades públicas me parece algo muito significativo, não é? Agora, eu não sei se ele acha que a pesquisa do genoma, se as pesquisas que fomentaram uma série de avanços, inclusive no agronegócio, enfim, há uma série a Embraer, né? Se a gente olhar para a Embraer, quer dizer, o que tem de pesquisa sendo produzida na universidade, que produz impactos importantes, sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social no país, é gigantesco, né? Há um ranking, o Times Higher Education, que mede um pouco o desempenho das universidades, e esse ranking mostra que há universidades brasileiras que, de fato, estão bem colocadas do ponto de vista internacional. Agora, é claro, quer dizer, se a gente olhar comparativamente algumas universidades que recebem aportes de recursos volumosos, como as universidades americanas e europeias, elas estão em posição muito melhor, né? E há um mito, viu, Marilu? Eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas. Há muita gente no Brasil defendendo que as universidades norte-americanas, por exemplo, têm um melhor desempenho que as brasileiras, porque elas têm um grande investimento privado, o que não é verdade, né? As universidades norte-americanas, elas recebem um volume muito significativo de recursos públicos. Se olhar, por exemplo, a bélica, né, essa indústria bélica, ela é financiadora de uma parte importante das pesquisas em universidades americanas. A gente pode até contestar aqui qual é o sentido desse investimento e os efeitos dele. Agora, o que não dá para dizer é que as universidades públicos, porque elas são vistas como setores muito estratégicos, elas recebem recurso público exatamente porque elas são vistas como estratégicas para o desenvolvimento do país. Agora, em relação à greve geral de 14 de junho, né? Deu para perceber que teve uma grande adesão a essa manifestação, né, contra os cortes da educação. Você acredita que a greve geral de 14 de junho tem tudo também para ser até maior que essa? Qual que é a tua expectativa, Vitor? Olha, primeiro dizer que impressiona que um governo que não tenha chegado nem nos seus primeiros 6 meses já tenha conseguido mobilizar a sociedade civil do modo como foi mobilizada agora no 15 de... Mobilizada agora, acho que está picotando. As redes do Bolsonaro têm produzido a ideia de que... A gente Oi, Marilu, caiu aqui a conexão, né? Caiu a conexão, agora você já passa para o telefone, porque hoje está difícil essa conexão com o Skype. Mas vamos lá. Dia chuvoso, a conexão está bem... Pode ser, é verdade. Não, mas agora você continua tranquilo aí pelo telefone. Vamos lá, Vitor. Ótimo. Diga lá. A tecnologia vai resolver os problemas que a gente não tinha antes, né? Sim. O que eu vinha dizendo é que, assim, o 15 de maio foi muito significativo, porque a gente está falando de uma manifestação importante que aconteceu antes dos primeiros 6 meses do governo. Quer dizer, ele mobilizou a sociedade civil de modo muito intenso, com um pouquíssimo tempo de governo, que significa que o nível de sinais que esse governo tem dado, a tal lua de mel do governo não durou nada, né? Quer dizer, porque 6 meses de governo, as expectativas caíram muito rapidamente. E há uma comunicação dos grupos mais fortes, aí, núcleos duros do bolsonarismo, tentando marcar essas manifestações como manifestações de uma esquerda inconformada com as eleições do Bolsonaro, como se fosse uma estratégia dominada só por partidos de esquerda. Acho que qualquer um que esteve presente no 15 de maio sabe, obviamente, que, de fato, os sindicatos, os partidos que sempre se opuseram ao governo Bolsonaro, de fato, estão nas ruas e fazendo ali o seu protesto legítimo,
Mas a bolha, vamos dizer assim, está furada. Quer dizer, a sociedade civil mais, vamos dizer, não vinculada a uma militância tradicional, aos partidos tradicionais ou às organizações sociais mais tradicionais, também estavam na rua. Quer dizer, o nível de insatisfação não é um nível de insatisfação com rótulo político partidário. Né? E isso tende a produzir um engajamento maior na medida em que o país, o governo, não oferece respostas concretas para problemas que estão aí. Quer dizer, o desemprego crescente, a economia patinando, e o que se vê do governo não é uma agenda que desperte algum tipo de otimismo nesse cidadão médio, que olhe para essa agenda e veja essa agenda como uma agenda positiva, capaz de superar a crise. O Ministério da Economia não tem uma outra proposta para colocar no país, exceto o corte. Quer dizer, e aí quando você olha para as outras áreas, saúde, educação, você não vê posições propositivas. Você não vê uma agenda montada para enfrentar os principais problemas. O que a gente só vê é um discurso de desmonte. E esse discurso de desmonte me parece que é um discurso que vai produzir efeitos muito perversos para a sociedade brasileira. Esses efeitos já estão sendo sentidos e isso me parece bastante mobilizador. Então, eu acho que assim, a tendência desses movimentos de rua, demonstrando insatisfação com o governo, acho que tendem a crescer e ficarem cada vez mais importantes. Lembrando que a gente está com menos de 6 meses desse governo. Exato. Agora, só para a gente terminar aqui, Vitor, vamos falar um pouquinho da família Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro enrolado cada vez mais aí com a justiça, né? Tudo bem que temos aí as críticas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, como bem disse aqui o Fernando Rideu Lacerda, né, ele que é professor, advogado criminalista. Temos o Carlos Bolsonaro, que fala que o Centrão quer o impeachment do pai, né, e o Eduardo Bolsonaro defendendo armas nucleares aqui no Brasil. A família presidencial ela é bastante eficaz em produzir instabilidade política, né, e não só política, econômica também, né. Porque essas falas e essas posturas, elas também produzem impactos muito importantes nos agentes internacionais, nos atores econômicos, enfim, aqueles todos que eles queriam trazer aqui para investir no país. Eu acho que os escândalos do Flávio Bolsonaro, acho que tem um potencial muito grande de levar a presidência da República para o centro dessa crise, com denúncias. Agora, nesse momento, de como os recursos públicos ali do seu gabinete, né, como no mandato de deputado estadual pelo Rio de Janeiro, como se montou um grande esquema de desvio desse recurso para usos que a gente ainda não conhece, né, que a gente ainda não tem ideia de como vão ser os resultados dessa investigação. O gabinete dele foi povoado lá por diversos membros da família da ex-esposa do Bolsonaro, né, da segunda esposa do Bolsonaro. Tem lá uma linha grande de familiares que ocupavam cargos no seu gabinete. A venda de imóveis com indícios muito significativos de que por ali se fazia lavagem de dinheiro. A gente está falando de milhões e milhões de reais. Fora os vínculos com as milícias, né? Quer dizer, então me parece que tem duas linhas aí que colocam, me parece que o Flávio Bolsonaro é o mais significativo do ponto de vista dessa agenda de investigações e combate à corrupção, porque me parece que ali é o centro onde passava aí boa parte desses esquemas de desvio de recurso e ligação com os grupos milicianos do Rio de Janeiro. O Eduardo e o Carlos Bolsonaro estão fazendo o que eles sabem fazer já há muito tempo, que é produzir frases bombásticas e de interpretações dúbias, produzindo aí ruídos bastante intensos, sem o menor nexo, né? Quer dizer, eu não sei se o Eduardo Bolsonaro, quando fala do governo brasileiro investir em armas nucleares, se ele combinou o jogo com todos os envolvidos, né? Com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério da Defesa, ou se isso é uma fala que demonstra uma enorme irresponsabilidade de quem hoje sabe que é de alguma forma o porta-voz da presidência da República, né? Os filhos, eles não falam só por eles, né? Os filhos falam de alguma maneira como porta-vozes da presidência da República, porque afinal de contas
a gente está falando de uma família presidencial e não só de um presidente da República, né? Perfeito. A gente agradece aqui, Vitor, a sua análise. Um grande abraço para você. Abraço, Marilu. Até mais. Até mais. Tchau. Falamos aqui com o Vitor Marchetti, professor, cientista político da Universidade Federal do ABC.